Hoje, então, pessoal, a gente está aí com referências da yoga, né? Como eu disse, não só a nível Brasil. Mari, esposa do Maurício, que está aí também com a gente, ela fez a formação de yoga dela junto com a minha esposa, com a Thaís. Então, as coisas da vida aí que vão trazendo para a gente, né? Novos amigos, novos conhecidos aí, amigos. E aí a gente se aproximou, né, Maurício? Acho que ainda pelo fato da pandemia menos, eu acho que depois talvez seja até bem mais. O Maurício, ele organiza, além dele, né, ele trabalha com várias perspectivas muito interessantes de yoga, a inserção de yoga nas escolas, né, muito interessante o trabalho dele. Ele tem uma escola de yoga, ele organiza um congresso mundial de yoga com grandes nomes da pesquisa em yoga aí no mundo, né, não só a nível Brasil. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns trechos do último congresso que ele organizou, ao qual minha esposa até teve, né, a oportunidade enorme que ele deu para ela de estar falando um pouquinho lá. E a Bianca também, né, também está no mais alto nível aí. Hoje a gente está muito bem representado aí da yoga e a gente vai falar um pouquinho de fáscia e yoga, né? Eu, na minha opinião, acho que é inevitável qualquer profissional do movimento não ter conhecimento ou talvez até se aprofundar em fáscia. Essa é uma opinião sincera minha, não só pelas fáscias de movimento, mas eu vejo na yoga uma perspectiva de fáscia visceral, um trabalho de fáscia visceral espetacular também, né? Claro que faltam muitas pesquisas e sempre vão faltar, né? E a gente está aí, inclusive, para fazer. Se Deus quiser, a gente vai poder pesquisar junto aí. E é isso. Sejam bem-vindos. Queria que vocês dessem uma palavrinha. A Fabi também dá uma palavrinha com a gente aí. Sua internet está picando um pouquinho, viu, Fabi? Mas fica aí onde você está, que tá indo bem. Tá bom. Vamos deixar as visitas falarem primeiro, então, né? Maurício, quer dar honra aí de iniciar o bate-papo? Eu até posso dar honra, mas na verdade eu vou deixar minha esposa falar, porque ela essas coisas melhor tanto que eu, mas, por favor. Olha, para todos aqui que estão assistindo a gente, em primeiro lugar, gratidão por vocês estarem aqui, nos escutando, participando dessa live, porque para a gente é um trabalho que a gente tem extremo carinho, um cuidado, um afeto muito grande por tudo que a gente faz, né? A gente fala que não é um trabalho só do Maurício, só da Mariana, é um trabalho da família, porque é um trabalho, quem trabalha na área da educação sabe como é importante a gente está fazendo novas pesquisas, a gente está estudando, a gente está se reciclando o tempo inteiro para trazer novas perspectivas e perspectivas com qualidade para a nossa educação, né? Porque, no nosso ponto de vista, a educação é o que vai transformar de hoje até o futuro, né? Então, em primeiro lugar, gratidão por estar aqui participando com vocês, Léo, Fabi, o Portal Yoga Educação, né, que é um trabalho que a gente desenvolve aqui dentro da área do yoga, começou junto com o Maurício, um grande curioso e pesquisador, estudioso na área de yoga, e que foi enveredando para o caminho da educação, e hoje nós levantamos essa bandeira, né, do yoga na área da educação. E falar de fáscias nesse momento, mais do que nunca, é importantíssimo, né? Como trabalhar o corpo, como trabalhar a mente, né? E esse casal aí, né? Esse diálogo, sem compreender a questão das fáscias, é impossível, né? É um caminho que a gente tem que estar junto aí. E nesse viés do yoga, né? A gente tem hoje aqui a participação da Bianca, né? Representando a Aliança do Yoga. Conta um pouquinho pra gente qual é o papel da Aliança, sobre o seu trabalho também. Sim, bom, em primeiro lugar também eu queria agradecer muito, né? Esse incentivo que vocês estão dando para os nossos associados de participar desse congresso com desconto. Então, chamar a atenção aí do pessoal para não perder essa oportunidade, porque para quem já estuda e bateu o olho nos nomes dos participantes, já deve estar doido para fazer. E quem nunca estudou, confia e se inscreve, porque os melhores nomes, as melhores referências de todo mundo estão aí. Então, vocês vão ter um acesso assim, a um material que eu tenho certeza que vai ser muito rico para a vida profissional de todos, né? E agradecer muito o Maurício e Mariana, que fizeram essa ponte, e agradecer o Maurício por tudo que ele faz, os dois ali, por tudo que eles fazem pela Aliança. É muito bom ter parceria com gente que oferece um trabalho de qualidade, né?
E eu não poderia deixar de parabenizar pelo vídeo que vocês postaram ontem, que me emocionou. Então, assim, eu não sei se o Léo e a Fabi tiveram oportunidade de ver. Não. Um vídeo maravilhoso, maravilhoso. É um verdadeiro oásis no meio desse deserto, que é o Instagram, às vezes, que a gente vê um monte de coisa passando assim, né? Ai, eu fiquei realmente emocionada com tamanha beleza e sensibilidade na montagem daquele vídeo. De verdade, assisti umas 3 vezes, assisti hoje de novo, para me inspirar. Tem que ter. Ficaram curiosos, né? Ficaram curiosos. Fiquei curioso aqui. A gente fez com carinho. Léo, deixa eu até explicar, né? O que acontece? Antes de mais nada, eu quero agradecer. Fabi, eu e Mariana, a gente adora assistir as suas lives. A gente também adora assistir todo o material que o Léo posta, as lives. Assim, como o Léo falou, o universo conspirou de uma forma que a gente fica muito agradecido até hoje. E também conspirou com relação a Bianca e com a Aliança, porque assim, foi uma afinidade imediata. Porque quando eu vi a Bianca falando, vou falar aqui de tecido miofascial, vou estar falando dos pensadores, eu falei, graças a Deus, alguém que está falando a mesma língua. Porque é bem interessante, porque, assim, vou aproveitar só para dar uma explicação rápida. Há 30 anos atrás, o métier do yoga vivia situações extremamente complexas, porque eram vários estilos, várias metodologias de dar aula, vários procedimentos, e não havia um diálogo com a questão anatômica e científica, né? Existiam as visões de como a energia se organizava pela visão esotérica da tradição do yoga, porém, quando a gente fazia a correlação para uma questão mais anatômica, tentando achar uma questão de um procedimento operacional, a gente não encontrava informações, né? Dentro da educação física, psicofísica era uma palavra que não existia. O motor até começou a existir ali na década de 90, à medida que a psicomotricidade foi avançando. Mas essa construção da relação do tônus, a importância do tônus, a estrutura, e com o yoga eram poucas as pessoas que faziam. A gente estava dentro da área da educação, eu trabalho com escola há 30 anos. Os porquês têm que estar explicados, senão não tem... por que você faz a postura? Por que ela é boa? Para que você está fazendo isso? Qual a função dessa sequência de posturas? O que você quer com isso? Porque havia um lado que falava de espiritualidade e um outro lado que tinha uma parte muito física e mecânica, e biomecânica, que a gente precisava organizar. E uma coisa que, como a Bianca estava falando, nosso viés poético para ontem, naquele vídeo, era exatamente fazer essa transição, mostrando todo o nosso grande respeito que nós temos pela tradição do yoga, porém, colocando um novo olhar. E aí, faço o convite, que foi o que a Bianca fez, né? Foi através das fáscias, através do entendimento de como essa matriz está funcionando no corpo, que dentro do portal a gente conseguiu construir uma definição operacional para a prática da Hatha Yoga. Até então, não havia uma definição operacional para a prática física postural, objetivos, clareza, de forma que a gente pudesse levar isso para o campo da educação, até para o campo das práticas integrativas e complementares. E a gente começou a fazer várias perguntas. A primeira é assim, como é que a prática física se processa de verdade? Qual a função? O que eu quero no metabólico? O que eu quero como ponte de trabalho postural, organização do padrão ventilatório, prática de meditação, organização do eixo de estresse, prática de relaxação? O que eu quero com esse conjunto de ações? E qual o benefício que esse conjunto de ações traz efetivamente para o praticante? Então foram várias perguntas que surgiram. E foi uma coisa engraçada aqui no grupo, né, que a gente era uma aula e nessa aula tinha educador físico, médico, fisioterapeuta, todo mundo estava fazendo a aula, que era a aula da sexta-feira, que trabalhava em alinhamento. De repente a gente se depara, foi até uma live que eu acho que você estava falando, Fabi. A gente se depara com o material do Myers, o Rotas, utilizados anatômicos. E aí eu dava aula para uma menina, que a mãe era rofista, e começou a conversar, né? Dentro da escola, né? Era da turma, e de repente foi assim.
abriu um universo que a gente falou. Até então, a visão que a gente tinha no anatômico da fáscia era uma visão do tecido morto, desidratado. Não tinha ideia da beleza do funcionamento. E foi assim, sabe o eureka? Meu Deus, estava ali debaixo do nosso nariz o tempo todo. E, de repente, tudo fazia sentido pela visão que a gente encontra ali. Por isso a beleza desse congresso. Porque todo mundo, os pesquisadores de ponta, estão nessa edição. Tipo assim, nerd quando gosta de estudar. Quando você junta mais nerd que gosta de estudar igual, é o oásis, entendeu? É isso aí, show de bola. E aí, ficou muito legal. Aproveitando, falando, eu acho que o Thomas Myers foi um cara que eu acho que todo mundo que teve a oportunidade de ter esse primeiro contato da fáscia com o Thomas Myers é uma forma muito didática, né, de que ele trouxe essas conexões. Eu não estou colocando aqui se elas, né, são somente esse o caminho, que não é, mas para começar de uma forma didática, organizar um pensamento, o Thomas Myers foi fundamental, acho que na minha vida, na da Fabi também, que ela já falou. E ele vai estar aí no congresso, né? Ele vai abrir o congresso com a gente, né? A gente vai ter a oportunidade de ver ele ao vivo. Eu já tive a oportunidade de ver o Thomas Myers por 2 vezes, em 2 congressos ao vivo. Eu nunca fiz nenhum curso dele especificamente, mas ele é brilhante, né? Ele é um cara que ele fez história, né? Eu acho que ele acaba sendo responsável, desculpa te cortar, mas acho que ele acaba sendo responsável por a gente se apaixonar, né? Porque ele fala de uma forma tão cativante, tão envolvente, tão apaixonada sobre o tema, que a gente acaba, ele leva. Mas, assim, o André Pilati também vai estar aí, né? Vai estar no congresso. E eu também descobri ele há algum tempo atrás, e, assim, é uma abordagem, né, que tem ali a questão dele, ele encara a fáscia mais como uma unidade, um pouquinho diferente, não traz tanto aquela ideia dos trilhos, mas também é um espetáculo, né? Porque eu acho que só acrescenta na nossa visão. Eu acho que a gente já teve tantas mudanças, tantas novas descobertas, que seria prudente a gente não se agarrar tanto num ponto de vista único sobre o assunto, né? Porque as coisas vão e é importante que a gente tenha essa maleabilidade facial, inclusive, né? Para estar aí disposto. A Fabi, inclusive, nunca, né? Fez o curso do André Pilates, né, Fabi? Em relação à didática, né, Fabi? Eu acho que ele... Ele é incrível, assim, eu fiz uma live com ele, eu acho que faz um mês, tá salvo aqui no Instagram do Congresso, e eu acho bacana também que o Thomas Myers, de alguma forma, na parte de movimento, ele traz algumas posturas do yoga, Sim. E aí já faz essa relação, e outra autora que eu tenho o livro também é a Joanne Avinson. Sim. Que ela tem um livro específico sobre fáscia e yoga, e a parte teórica é maravilhosa, assim, né? E ela é... É o único livro sobre, né? E não tem tradução, não tem traduzido. E eu pesquisei que tava caro pra caramba, com o dólar nesse preço, eu não tive coragem. Ainda não. Mas assim, eu acho que a questão para nós profissionais do yoga, o que a gente vai ter que fazer para a gente ser um professor, no caso diferenciado? A gente vai ter que praticar com a ideia dos trilhos, porque dá muita diferença, né? Então a gente primeiro vai precisar sentir no nosso corpo aquilo lá, comprovar aquelas ideias que o Myers traz, usando as posturas que ele traz, usando outras a partir do conhecimento que a gente vai tendo do trilho, sentir. Por outro lado, durante algumas posturas, a gente também pode trazer a ideia da expansão facial como uma unidade, como defende mais o Pilates. E eu acho também que dá para a gente juntar até mesmo, durante a permanência num asana, transmitir a ideia da biotensigridade para os nossos alunos também, porque a gente vai estimular com que eles sintam essa expansão geral do corpo dele, mas de uma maneira extremamente confortável, né? Que o significado do termo asana é firmeza e conforto. Então, todos os asanas que a gente faz, a gente vai tentar atingir esse ponto.
E cada corpo vai ter a sua particularidade. Então, quando a gente... O Maurício e a Mariana devem ter passado por isso. Acho que todo o começo do professor de yoga, principalmente os que não são da área da saúde, né? Porque não é necessário ser, né? Uhum. Então, você aprende ali na formação o básico da anatomia, os cuidados para não machucar nenhum aluno, mas você não tem um conhecimento mais aprofundado. E daí, na prática, você quer que o aluno tenha determinado alinhamento. E daí você vai vendo que não vai dar certo para todo mundo aquilo. E daí no começo bate aquela insegurança, assim, você sabe, você está fazendo alguma coisa errada. Com a compreensão da fáscia, você não vai mais fazer isso. Você vai respeitar o corpo, você vai ter um olhar diferente do corpo daquele aluno, vai estimulá-lo a ele desenvolver a interocepção própria para se colocar de uma maneira confortável. Né? Então, com pequenos ajustes que ele vai fazendo, ele se coloca dentro do asana com uma consciência um pouquinho melhor, né? E assim, você quer falar, Mari? Eu falo pra caramba, hein, cara? Não me dá muita trela, Eu só queria pegar um ganchinho, porque você estava falando sobre essa tomada de consciência, né? Eu sou fisioterapeuta, eu sou instrutora de yoga, mas eu vim da dança. E tinha uma visão antes de conhecer a fáscia. E você vê que a prática vai se transformando, né? E a minha aula também foi se transformando a partir desses novos conhecimentos, né? E você falando, o professor que não vem da área da saúde, né? Eu me tornei instrutora de yoga depois que eu já tinha feito a minha graduação em fisioterapia. Então, eu já tinha um outro olhar, né? Você já tem uma profundidade sobre anatomia, biomecânica, e que mesmo assim, quando você sai da graduação, ainda é um pouquinho assim, né? Totalmente. E mesmo, né? E mesmo assim, eu tô sendo simpática, gente, os fisioterapeutas. É um pouco assim, e é limitado mesmo, né? Você acabou de sair de uma graduação, você só teve contato com as informações, e a gente sabe que ia botando a mão na massa, praticando, trabalhando, estudando, vendo, né, novos trabalhos, né, e novas pesquisas como a fáscia transformam o nosso olhar sobre a própria consciência do que está se fazendo e sobre como você vai orientar esse aluno, né? Como você vai instruir, como é que você entra no asana, né? Como você percebe isso, né? E ao mesmo tempo, né, o Léo lembrando, né, da questão visceral, nossa, quando você trabalha com yoga, né, a gente está o tempo inteiro ali no respiratório, né? Como é que você vai adquirir uma boa postura e confortável, né? O assento confortável, sem estar ali o tempo inteiro pensando na respiração, quanto tempo eu tenho que ficar ali, quanto tempo eu tenho que esperar o vago trabalhar ali para poder entrar na postura confortável, né? E tem... Eu tenho que você mais que todo mundo aqui. Então, até porque tem uma coisa, a compreensão do conceito, e o mais engraçado é que, assim, quando a gente conheceu o conceito de biotensegridade, e foi recente, tem o quê? 5 anos, mais ou menos, sei lá. A gente ficou impressionado, porque a prática do yoga não é você chegar em uma postura, mas é a experimentação da variante de várias formas de colocação do corpo, tônus, e a organização desse conjunto, né, organizando aquele gradiente de pressão, organizando o padrão ventilatório, organizando a regulagem desse eixo de estresse que vai permitir que eu crie uma imagem mental, eu crie a real noção do esquema corporal, esvaziando a imagem mental, reduzindo pensamentos recorrentes, reduzindo a ruminação do pensamento e trazendo aquele estado de flow. Então, quando a gente fala de levar o yoga, a prática do yoga dentro da educação, a gente fala de levar uma partitura postural de forma a criar autonomia para o aluno. E a relação da construção do tônus, correta ventilação, correta gestão atencional, para aí sim eu estou falando de trabalhar meditação. Né? Isso tudo pelo viés do corpo, né? Adquirir essa concentração,
né? Porque existem outras técnicas, outras maneiras de você adquirir, né, esse processo de foco, de atenção. Mas o trabalho do yoga é você adquirir tudo isso através do caminho do corpo, do movimento, da respiração, através de se conhecer, né? De tudo. E uma das coisas legais é que, assim, esse ponto de virada foi, a gente estava estudando as fáscias, e num dos primeiros congressos da Aliança, lá em 2004, 2003, 2004, assim, a gente conheceu um médico, e a definição operacional dele de meditação é uma das bases da FA americana, o Dr. Roberto Cardoso, coordena a parte de meditação da Unifesp. E aí, o que acontecia? Quando a gente se deparou com o protocolo operacional, a gente entendeu duas coisas. A primeira, a construção do tônus da prática física do yoga tem um objetivo. E quando a gente entende o equilíbrio tônico daquele objetivo, eu levo o praticante a entrar num estado de atenção que permite a ele o quê? Fazer o exercício meditativo e o exercício da relaxação. E uma das outras grandes pesquisadoras que a gente trabalha também, a doutora Camila Porcapic, ela já apresentou que a gente tem muito mais eficácia nos processos de relaxação, nos exercícios deitados, do que às vezes na própria prática meditativa por causa da postura. E para a gente é muito interessante porque o yoga ele vai trabalhar com o conjunto da construção postural, a construção do trabalho de ancoragem de atenção, da meditação, e o trabalho da relaxação, uma trinca. Né? E isso tem um impacto, quando a gente está falando de saúde, imenso, porque eu regulando o ventilatório, regulando a atenção, eu regulo o sono. Uhum. Tendo qualidade do sono, eu trabalho o organismo e o metabolismo ao meu favor. Me lembro, Mari, quando a gente tinha um estúdio de Pilates há uns 10 anos atrás. E aí a Mari começou a trabalhar o protocolo. Na pós-aula de Pilates, a gente começou um protocolo de meditação e relaxamento. A qualidade do aluno depois era outra, totalmente diferente. Lembra disso? Sim, sim, sim. E isso foi assim, foi vendo as faces. O Léo tem uma fala que eu adoro. Né? É o tecido que conecta tudo. Uhum. Eu acho interessante isso, Né? isso tudo que vocês estão colocando, né? Tanto agora puxando um ganchinho da Bianca e do Maurício, é que, na verdade, né, a ideia do que quando a gente foi montar o Congresso foi justamente desenhar o esboço do Congresso, onde a gente vai ter oportunidade de ver a face e o sistema facial sobre vários olhares. Então, um olhar mais biomecânico com Thomas Myers, um olhar interoceptivo com vários palestrantes, né? O Jung, o Lung, o próprio Serritelli e vários outros, o Pilates, né? E também sobre outros olhares interessantes. Então, por exemplo, a Carla Esteco vai vir falando da pelve, né? O Schleip falando da face e o envelhecimento. Então, assim, eu vou falar dos vários tipos de toque. Até hoje eu terminei minha palestra, terminei assim, uma parte dela. Eu vou falar dos diversos tipos de toque, das ações deles, tanto a nível no corpo, quanto no sistema nervoso central e periférico. E vão vir outras, a Fabi vai falar de fáscia toracolombar, né? Uma coisa que é inevitável, todo mundo que trabalha com movimento tá trabalhando com isso. O Cris vai falar de fáscia visceral, né? Junto com a Carla Esteco também, que vai falar de pelve e víscera, inclusive. E vários outros grandes nomes, né? O John Wilke, o John Sharkey, que vai falar das relações dos tecidos com o cérebro. Então, a nossa ideia é com as relações dos ossos e de todos os tecidos com o sistema nervoso, né? O John Sharkey. Uhum. Então, a nossa ideia foi trazer realmente vários óculos, vamos colocar assim, vários olhares para fazer isso que a Bianca falou. Transitar com várias possibilidades, entender melhor as respostas e a relação que a gente está criando ali, ou com o aluno, ou com o paciente, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar essa tríade que o Maurício colocou brilhantemente, né? Eu gosto muito, Maurício, eu sou osteopata, né? E o Steele, ele falava de fáscias, é claro que num outro contexto de hoje, mas isso há 200 anos atrás.
E ele falava assim que, na opinião dele, o espírito, a morada do espírito no corpo era a fáscia, né? E eu acho isso brilhante, sensacional, quando traz hoje a questão, né, da interocepção, da atenção plena, porque aí a gente tira o óculos, simplesmente, não tira o óculos, mas soma com o óculos das cadeias musculares, vamos pôr assim, soma com o óculos interoceptivo, de uma tensão da prática e automaticamente um padrão respiratório para acalmar o cérebro, interagir no sistema muscular com o sistema visceral, com o sistema líquido, com o sistema respiratório, né? E aí sim, aumentando sim, né, esse poder de consciência. A palavra consciência é uma palavra com tantos significados, né? Expansão da consciência, consciência em si, não tem uma uniformidade, né, de um significado, mas seria muito esse autoconhecimento do indivíduo, pelo menos eu vejo bem assim, mesmo que ele não consiga trazer tudo isso para a consciência. Olha para você ver que loucura que eu falei agora. Então, um estado de consciência, mesmo que isso não passe o tempo todo e tudo pelo córtex frontal, vamos falar assim, né? Que é o que vai trazer para essa consciência. Então, entender essas relações por esses vários olhares foi nosso pilar de alicerce para montar esse congresso. Tanto que a gente pôs movimento, terapia manual e várias óticas, né? E agora eu vou puxar a sardinha para o lado do yoga, já que é o tema, né? E você está falando de terapia manual, Léo. Eu não sei se algum de vocês já leu o Leon Chatham, falecido em 2018. Sim. Ele fala, num livro dele, ele fala que o Leaf, o fundador da escola inglesa de osteopatia, se inspirou lá em 1930 num terapeuta ayurvédico chamado Varma, Dawashanda Varma, que esse terapeuta ayurvédico, ele começou com as mãos, com a terapia manual, identificar a rigidez nos tecidos mais superficiais, que hoje a gente conhece como a fáscia superficial. E aquilo para ele era o quê? Gerava um bloqueio energético, também um bloqueio de corrente nervosa, que ia deixar a pessoa numa situação ruim. E ele desenvolveu uma técnica que deu origem à técnica neuromuscular, né? O próprio Leaf, ele diz que a inspiração foi esse terapeuta ayurvédico. E ele chamou essa terapia de pranaterapia. Né? Que o prana, não sei se vocês sabem, né? A definição do prana, que é essa energia vital. Os chineses chamam de qi, enfim. É a mesma coisa para diferentes termos aí, né? E eu achei isso muito legal, porque imagina, foi lá quase 100 anos atrás. Porque a gente tem, né? A gente traz... Olha o Maurício com o dedinho levantado lá. A gente tá... Não, agora eu comecei, eu tô com o bastão. Eu não largo. Peraí. Já que estamos em Olimpíada. Não, isso daí eu quero só saltar, então, para daí depois, né, desse Varma, dele trazer lá atrás pranaterapia. Hoje em dia, se eu digitar pranaterapia, vai ter de tudo, né? Mas não, era especificamente com essa intenção de liberar o fluxo energético da pessoa, né? Através da liberação desses tecidos que ele, avaliando, sentia rigidez, né? Pode ir, Maurício, porque eu vou dar um salto lá para Shivananda já, então tá muito longe. Não, velho. Assim, o Léo, a gente estava quieto. O Léo começou, a gente agora, tipo assim, se sentiu algum... Eu me sinto à vontade. Tem uma coisa muito interessante, que é o quê? Quando você começa a estudar toda a visão anatômica, esotérica do yoga, né, que ela vem lá do início do século XX, então tem muitos achismos. Tem
terapia dos chakras, alinhamento dos chakras. Você vai escutando uma série de coisas sem nenhum tipo de fundamento. Mas existe um lugar em que a fala é assim. Existem os canais energéticos que percorrem todo o corpo e eles são milhares. Isso tem algumas Upanishads, que são alguns textos, né, que são de forma intuitiva, que são colocadas. E aí, dentro desses textos, vai falando que essas linhas de energia circulam prana pelo corpo. E o mais interessante, lá na década de 80, década de 70, então nem se fala, né? Os refugiados de Woodstock tomavam o mundo e você achava que você botava tudo e você alinhava os chakras e resolvia a sua vida. E, num determinado momento, questionava, não, mas essas linhas de energia existem. Elas podem ser vistas. Eu falei, não, não tem. Não, meu queridinho, não dá para ver linha de energia. É uma coisa que você está intuindo. Mas, num determinado momento, e isso foi através do material da Ida Rolf, que foi o primeiro contato nosso, quando a gente olhou, a gente fez uma pergunta, eu e Mariana, cara, um monte de gente ficou pé da vida com a gente, ficou muito chateado. Falou, e se as nadis forem as faces? E se esse canal energético que tanto se intuiu Ou foi estiverem isso? nas Porque faz fáscias, sentido. né? Eu acredito que elas estão Ou na fáscia. estiverem. Aí eu consigo um elo de conversa, porque, assim, a gente está na escola, eu preciso de um protocolo operacional, eu não posso fazer nada de forma de qualquer jeito. É que nem assim, Pilates, eu estou trabalhando que cadê? Eu estou trabalhando isso, isso, isso. Você tem uma sequência funcional para a ação. A prática do yoga, ela tem que ter uma visão quando eu estou falando de educação. E quando a gente colocou isso foi assim, um pequeno terremoto que a gente começou lá na década de 90, e à medida que a gente ia vendo as pesquisas das faces avançando, a gente não tira isso da nossa cabeça, que a gente fala assim, faz muito sentido, tá? Mas a gente vai falar de uma outra forma, entendeu? Uma outra coisa que me lembrei, né, falando a Fabi, eu sei que tem um trabalho, né, já vi também uma palestra sua falando sobre qualidade do toque, né? O professor de yoga, né, também mais do que nunca tem que saber em que momento, que qualidade de toque eu também posso fazer no meu aluno, como posicionar, como posturar o meu aluno, né? Então, mais do que nunca, o conhecimento da fáscia dá embasamento para gente não chegar lá no nosso aluno igual massa de pão e tá tudo certo. Ah, não, tá travado aqui, a gente massageia um pouco e tá tudo certo. E não é assim, né? Todo esse estudo, todo esse embasamento da pesquisa das faces, né, traz pro professor, pro instrutor de yoga, né, principalmente para quem não é da área da saúde, né, como ela estava falando, um conhecimento que traz para a gente mais embasamento, mais firmeza, mais tranquilidade de fazer uma prática assertiva com os nossos alunos. Né? Como eu vou tocar, como eu vou alinhar. Né? Você não precisa saber, para ser um instrutor de yoga, você tem que tudo de anatomia, biomecânica, todos os alinhamentos, todos os ossos, todos os órgãos. Você não precisa disso, mas você tem que saber para onde você está conduzindo o seu aluno. E foi interessante... trabalho... Desculpa, Mari. E o trabalho das faces, ele traz essa clareza para a gente, né? Ele dá essa firmeza para o professor, para o instrutor, aonde eu vou colocar, como é que eu alinho meu braço, não só, né, da prática física, mas também de como qualificar, como transformar essa minha prática, né, junto com o trabalho respiratório, junto com essas oscilações tônicas corporais. Como é que eu faço para conduzir a minha prática do início ao fim, para que o meu aluno saia bem, que ele saia tranquilo da minha aula e que ele tenha benefícios com essa prática, né? Que não seja a mesma coisa que ir para a academia fazer musculação, né? Que não é a mesma coisa de você ir fazer uma aula de dança, né? Quando você compreende o trabalho das faces, você entende como é o trabalho do yoga, o que eu preciso fazer para transformar a minha prática física numa boa prática de yoga bem adequada, né? Com todas essas nuances que a gente precisa ter. Porque teve aquela fase do estudo da anatomia, né, dentro do mundo do yoga, com o livro do Ray Long, do Kaminov, mas que era ainda a anatomia bem fragmentada, né? Então era assim o efeito nos músculos, né?
Assim, não, agora não. Mas todos citavam o Myers. Tá, Bianca? Mas todos citavam o Myers nas suas Nas minhas observações. edições, O qual? Quem? O Kaminov? Leslie Não, Caminó. o Ray Long. Eles citam, entendeu? Eles citam os trilhos anatômicos. E isso é uma coisa que chama a atenção também quando a gente começa a ver. Mas ainda é isso que você falou. É uma visão muito Talvez eu tenha uma compactada, não edição tem uma visão de antiga, porque integração. acho que o meu não tem, não. Acho que os que eu tenho dele não citam, né? Mas você vê que as novas edições, até a nova edição daquele livro famoso da Simons e Travel, lá dos pontos gatilhos, agora está trazendo, né? Agora traz, não trazia antes, né? Agora... eu fiz a revisão técnica desse livro e tem um capítulo sobre fáscia. Já é um avanço, né? Com certeza, eu acho que sim, é um livro, avanço. É um clássico, né? Mas tem, agora nessa nova edição tem um capítulo sobre fáscia. Mas eu acho bacana a gente entender também o processo da mecanotransdução, né? Que com os estímulos mecânicos que vocês dão e nós, né, através do movimento, mas estamos focando especificamente no yoga, a gente consegue causar, né, provavelmente, a propagação desse estímulo para que ele chegue até a membrana da célula e talvez até o núcleo da célula. Quando eu me dei conta disso, quando eu entendi, isso é fantástico, né? Então não é só aquilo que a gente enxerga do movimento no macroscópico, mas é a resposta fisiológica a partir desse estímulo mecânico que pode, inclusive, mudar um comportamento celular, né? Não só através da respiração, mas do movimento em si, da carga em si, do peso do corpo, da manutenção da postura. Então, eu acho que isso é muito legal. E quem trabalha com yoga tem que estar ciente desse processo de mecanotransdução, né? Sim. O Maurício e a Mari devem lembrar de uma aula que eu fiz para a Aliança, que eu trouxe a ideia do Pavana Muktasana, Pavana Muktasana, ele pode ser entendido como 3 coisas diferentes, tá? Uma postura que ela é estática, né? Há essa concepção em determinados autores. Um aquecimento de uma aula básica. As aulas de atualmente, assim, as aulas mais tradicionais de Hatha Vinyasa, Power Yoga, que é a soltura só da articulação. Eles também adotou-se chamar de Pavana Muktasana. Cada articulação movimentando para produzir líquido sinovial e preservar, né, as articulações durante a prática. Mas tem o livro eu falei Shivananda, do Satyananda, né? O livro do Satyananda, década de 70, ele trouxe uma sequência que ele considera uma sequência preparatória para a prática de yoga, mas não é só de articulação. Tem movimentos que daí você olha ali e você vê movimentando linha posterior, movimentando linha cruzada e toda numa sequência. E ele diz que Pavana é vento, Muktasana é liberação. Então, se a gente pensa que o tecido facial precisa se movimentar, né? E para isso depende da hidratação e tudo mais, mas a gente também pode pensar no vento, no espacinho que a gente precisa ter ali para ela deslizar, né? E daí que entra a ideia do Maurício, que faz todo sentido, acreditar que as nadis estão ali. Porque daí a gente precisa, a energia vital está ali, né? Então, é lógico, são experiências que a gente tem que são empíricas. A gente não vai ter uma comprovação científica disso, porque a gente não vai conseguir enxergar isso num como é que chama aquele negócio? Microscópio? A gente não vai enxergar isso no microscópio. Quem sabe? Em algum momento a pesquisa chega. Léo tá de mão levantada. Então, se a gente for, na verdade, se a gente for ali na base, né? Eu vou trazer um pouquinho do que vocês 3 colocaram aí. Então, assim, se a gente for ali na base e começar a entender que, na verdade, né, uma energia, geralmente, ela se dá por N tipos de energia, mas uma delas é eletro em movimento, né? A gente chega
da célula, na questão metabólica, né? De tudo que está acontecendo, influenciar, como a Fabi falou, o núcleo celular. Aí a gente vai lá no micro, que o Donald Ingber, biólogo de Harvard, traz isso brilhantemente, né? Então, a célula ela vai trabalhar para equilibrar, se equilibrar, vamos colocar assim, com o meio extracelular. E isso interliga todo o organismo. Primeiro, por uma matriz que é única. Aí a gente salta o nível de informação da fáscia para o sistema facial, que é onde flui toda a parte metabólica do corpo. E, ao mesmo tempo, quando você tem essa parte metabólica fluindo no tecido conjuntivo, isso gera um fluxo. Toda vez que a célula se alimenta e troca com o meio, ela troca estruturas e troca íons, elétrons, né? É ATP que está sendo consumido e, automaticamente, radicais livres, né? Íons. E isso vai reagindo com a própria com o fluido. O que é o fluido, gente? Para todo mundo que está acompanhando a gente entender. O fluido é um líquido com outras substâncias, né? Que tem concentrações e que geralmente tem um fluxo. É só não confundir fluido com fluxo. Então, o fluxo é o líquido com uma determinada direção. Ele tem uma velocidade, um fluido, com uma determinada direção. E isso é gerado pela relação desse metabolismo com esse próprio fluido da matriz extracelular. E isso gera um movimento, um fluxo. E esse fluxo, talvez, Maurício, e aí eu entro aí na sua questão, né, trouxe a questão da Fabi, e agora estou trazendo a questão que você colocou, como talvez o sistema facial, como uma possível rede de transmissão de informação através desse fluxo por todo o corpo, né? E aí esse fluxo, automaticamente, são substâncias em movimento reagindo ali quimicamente entre si, vão gerar automaticamente um campo energético. Inevitavelmente um campo energético. Onde esse líquido está passando, ele está reagindo com o vivo, com as células que estão ao redor, né? E aí a gente pode, sim, trazer com o que a ciência tem hoje para uma perspectiva do sistema facial como os grandes caminhos desse fluxo. E aí, Bianca, indo além dos trilhos anatômicos, mas entrando no interstício, no sistema facial, que relaciona todo o corpo, né? E aí a gente cai no conceito de biotensegridade, de toda uma matriz, todo um sistema. Inclusive, pessoal, quem criou a biotensegridade foi o professor Levan, né? O Stefan Levan, o ortopedista canadense, e a Susan Lowell, braço direito dele, que está na escola de biotensegridade do professor Levan, vai estar palestrando com a gente no congresso também. Então, um dos maiores nomes do mundo em biotensegridade estarão lá com a gente. E aí a gente começa, assim, a criar uma possibilidade bem interessante desses canais energéticos. E só uma curiosidade para fechar minha fala, o pai da Carla e do Antônio Stecco, Luigi Stecco, ele é acupunturista. E o mais interessante, filhos, né? Eu fiz a formação do Stecco, inclusive uma das escolas de face que eu fiz, e eles trazem essa perspectiva histórica, pelo menos quem me deu a formação trouxe, que o pai falava algumas coisas e os filhos falavam, pai, não é possível. Não tem nada que comprove isso. Aí o pai, né, o Luigi Stecco, virou para eles e falou, então, vai, estuda e prova que eu estou errado. E aí eles entraram no mundo da fábrica e começaram a ver que várias coisas que o pai colocava tinha uma grande vericidade, né? E aí hoje os dois tornam talvez um dos maiores nomes, junto com alguns outros professores, que vão estar no congresso, Robert Leip e outros mais, como os maiores nomes da face no mundo. E tem um livro do Luigi Stecco, do pai da Carla, publicado em 2020, que ele relaciona a fáscia com os trilhos de acupuntura, reforçando mais ainda
a perspectiva dos canais, Maurício. Só que talvez mudando um pouquinho a ótica. Mas acredito eu que aproveitando o mesmo caminho, vamos colocar assim. Uhum. Bem provável. Essa é a beleza. A intuição, né? Então, assim, praticantes de yoga centenas de anos atrás, com intuição, usando o corpo de laboratório, vão percebendo uma série de coisas, né? Mas enquanto a gente não achou essa correlação científica, era muito difícil construir um diálogo Ocidente-Oriente, né? E eu acho que hoje a gente vive um momento ímpar. O Congresso é um momento ímpar, é um divisor de águas, porque a gente está trazendo exatamente uma grande reflexão sobre todo o sistema, que, por exemplo, para eu, Mariana, Bianca, a gente aqui falando assim do métier do yoga, são poucos que estão hoje levando uma grande visão dentro desse universo. Para nós, no portal, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, isso mudou tudo. A Bianca sabe a importância disso. Por isso que a gente dá muita importância para o ensinamento, e hoje vocês estão trazendo cada vez mais e mais recursos que para a gente, do outro lado, né, que a gente está conduzindo professores, conduzindo praticantes, isso dá uma clareza e segurança na construção de boas práticas. Né? E é o legado, né? É o legado que as futuras gerações vão receber. Eu acho que em qualquer profissão a gente chega num ponto que a gente meio que se acomoda, mesmo dentro do yoga. A gente dá aquela mesma aula por anos e tal, e daí meio que entra... Então, se a gente não se moderniza, não continua estudando, porque assim, a gente também tem que reconhecer que uma prática de yoga bem dada, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento de nada, mas ela tenha aquela percepção e o dom de passar para a pessoa, para o aluno, vai ser ótimo. Mas são as exceções, são aquelas, assim, aqui a gente está falando de tornar esse processo de transmissão do yoga com esse conhecimento da face mais acessível a todos. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai tendo a segurança e mais a gente se inspira, porque o estudo da fáscia, ele traz inspiração do começo ao fim. Então, mesmo assim, agora, o que o Léo falou agora foi incrível, já agora eu tô acreditando que daqui a pouco a gente vai estar enxergando a Nadi no microscópio, porque tenho certeza que isso vai acontecer. Porque a Fabi talvez tenha visto esse vídeo, o Pilates, do jeito que ele é, tudo artigo científico, tudo com comprovação. Teve um dia que ele começou um vídeo dele com uma frase do Einstein, falando da imaginação, né? Que chega com um ponto que o mais importante que o conhecimento é a imaginação. Eu falei, para esse cara tá falando isso, né? Lógico que ele falou não, mas calma, não é qualquer imaginação, assim. Então, é uma imaginação como a do Léo agora, nesse momento. É uma imaginação com uma base científica muito profunda, né? Não é só uma questão de, tudo é energia e tarará. Com certeza, um processo desse metabólico, dessa forma, com um espaço. Eu penso na questão de ter esse espaço, porque tudo que fica muito apertado não dá certo, né? Ninguém gosta de ficar muito apertado. Então, o tecido facial também não vai querer ficar muito apertado. Enquanto rola esse metabolismo todo no tecido, tá liberando energia. Sim. Acho que faz todo sentido. Já ganhou. Não, e fala que dá uma visão pra gente, porque assim, quando o pessoal fala de yoga, existem várias formas de trabalho postural com yoga. Várias linhas. Várias linhas. Eu tenho yoga que trabalha o movimento, a isometria. Eu tenho yoga em ambiente aquecido. Eu tenho yoga que é só práticas meditativas, práticas de relaxamento. Então, eu tenho várias formas de equacionar a construção postural da prática física. E o mais interessante é que quando eu penso pelas fáscias, eu consigo integrar todas elas. Enquanto a gente não conseguia pensar com as fáscias, não fazia sentido. Por quê? Porque
A prática postural mexe no seu reconhecimento da autoimagem, da sua real noção do esquema corporal. E quando a gente esvazia a nossa mente de processos associativos, né, em psicomotricidade a gente parte do princípio: sinto, logo existo. Quando eu uso o trabalho postural, eu me entendo, eu consigo relaxar, eu consigo me aceitar. E aí essa é a beleza, porque com as faces a gente consegue integrar todas as linhas de yoga, de Hatha Yoga, né, que é o yoga com o uso do corpo, a gente consegue integrar tudo pela visão das faces. E quanto mais a gente vai indo para esse lugar aí, né, que no futuro, quem sabe, tipo assim, não é que os caras intuíram certo? Sim, sim, vem intuindo certo, né? Porque esse objetivo maior mesmo da prática, que é fazer com que a gente tenha uma meditação de qualidade, desligando a nossa percepção externa, né? Então a gente recolhe tudo, a gente vai recolhendo tudo. O mundo externo não mais nos afeta, né? E daí a gente expande e todo o processo é de ascensão no eixo cérebro-espinhal, né? Então, assim, a gente pretende ter este eixo unicamente estimulado ascendentemente. E para isso a gente precisa desligar todos os outros sentidos. Se a gente não tem uma fáscia bem trabalhada e livre para ali, a gente vai ter um desconforto. Esse desconforto vai ser um obstáculo para a gente atingir esse estado, né? Então, é um processo. Cada asana, na questão visceral mesmo, vai ter um estímulo diferente. Então, assim, eu não sei como estão as pesquisas dos meridianos, que acho que no livro do Myers tem um apêndice, né, que trata, mas também é muito, muito incipiente, pelo que eu entendi ali. Porque, assim, mesmo nessa região, assim, do abdômen, a gente sente muito um repuxar, né? Algumas vezes, algumas pessoas. E daí, possivelmente, alguma postura que está estimulando um órgão nosso interno. Então, eu não sei se essas pesquisas já estão também avançando um pouco mais, mas tem esse trabalho no visceral, no yoga, muito grande. E tudo para trazer um conforto para o nosso corpo, para que a gente não tenha mais uma sensação, aquela coisa que você está sentado, você está sentindo o teu joelho incomodar. Então, o nosso objetivo é não ter mais esses desconfortos. Senão a gente nem consegue ficar meditando, né? Se tem alguma coisa doendo, acabou. A gente vai ficar pensando naquela coisa doendo. Então, um processo. Show de bola. Mas Muito legal. uma live muito boa. A gente está nos momentos ali, nos minutinhos finais. Então, pedir para a Fabi, tem um cupom para o pessoal da yoga, né, Fabi? Eu não lembro ele. Se a Liz puder colocar aí, marcar. Ô, Liz, coloca para a gente aí, por favor, e marca. É um cupom que dá 30%, né, no valor da inscrição. E o congresso está aí, gente. Só lembrando, na verdade, que a gente fechou um pacote de um número X com o Zoom. E, felizmente, essas vagas estão se esgotando. Então, a gente não vai nem virar o lote. A gente está nas últimas vagas. E quem quiser participar com a gente, semana que vem, a partir de quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta-feira é o dia da apresentação dos trabalhos científicos, onde a gente vai ter toda a parte de dissecação com Gil Hadley, um dos maiores nomes do mundo. Também na quinta-feira a gente vai ter a Natália Bittencourt, a fisioterapeuta brasileira que pesquisa e fala muito sobre complexidade, né? Ela trabalha muito com a área esportiva, é uma das referências aí. E vai ter o professor Ashmisha, que é o do Catar, né? Que é das pessoas que mais publicam revisões sistemáticas, ou seja, trabalhos com humanos, né? Clínicos. E as apresentações dos trabalhos, tem trabalhos fantásticos aí também, que vão ser apresentados na quinta-feira. E sexta, sábado e domingo, palestra e mesa redonda, uma em cima da outra. Vários nomes do Brasil, vários nomes de fora do Brasil. Tudo ao vivo com tradução simultânea no conforto da nossa casa, né? Então, a Fabi, eu vou
né, já falei demais também, vou aqui agradecer novamente a Bianca, um prazer enorme, viu, Bianca? Dá para ver Prazer que o você está meu, Léo. afinadíssima, Sucesso. tem um conhecimento, eu Sucesso. acho muito importante ter o conhecimento para aplicar isso na prática. Maurício já é um Obrigada. cara que eu admiro absurdamente, a Mari também. Um grande prazer passar essa 1 hora, né, essa 1 hora juntos aí, e com todo mundo que está aí com a gente também, agradecer a todos. Passar a palavra para a Fabi, depois para vocês também, para colocar, né, os pontos aí, né, as devidas despedidas. Pessoal, então um grande abraço a todos. Passo a palavra para a Fabi. Gente, muito obrigada, adorei conhecê-los. Eu pratico yoga um pouquinho, assim, eu gosto muito. Então, aprendi muito com vocês aqui hoje. E eu acho que a gente tem que aprofundar e com certeza a gente vai se encontrar mais vezes. Já convido vocês para vir fazer alguma live comigo no Círculo. E dizer para todo mundo que amanhã de manhã, 8 da manhã, eu e meu parceiro Mor, Leonardo Sete, estaremos fazendo uma live com a Jatri Warta, que é inglesa, e ela tem um livro publicado sobre cicatrizes e biotensegridade, e aí a gente vai traduzir essa live para o português, então amanhã às 8 da manhã, e a gente está nesse momento aí de aquecimento, né? E esperamos todos vocês no congresso, com certeza vai ser maravilhoso, e se Deus quiser a gente se encontra depois para fazer uma resenha daí, né? Contar os melhores momentos, vai ser muito bom, tá? Gratidão pela oportunidade de conhecer vocês. Eu quero agradecer muito também. Maurício, pode falar. Não. Fala. Muito obrigado, Fabi, Léo, já conhecia, já acompanhava o trabalho de vocês, admiro muito, parabéns pelo trabalho. Maurício, não preciso nem dizer, né? Fã de carteirinha, muito obrigada, Maurício, por ter feito essa ponte, ter me dado essa oportunidade aqui também, graças ao Maurício que eu estou aqui hoje, então valeu mesmo. Mari, brigadão também por tudo sempre. E pessoal da Aliança, não vacila, tá? Já esse final de semana aí é o prazo aí máximo. A questão do cupom, se vocês tiverem dúvida, entre em contato lá com a gente, tá bom? Mas não perde essa oportunidade, não. Seja você já tenha um conhecimento ou não, essa chance é a questão, assim, os benefícios que a pandemia trouxe. No conforto de casa, então você vai estar lá, você vai poder tomar, estar à vontade, estar de pijama, né? Do jeito que você quiser, fazendo as suas anotações em paz, tranquilo. Não perde essa chance, não, que vai acrescentar muito. E hoje em dia, o profissional de yoga que não tiver esse conhecimento, ele vai deixar um pouquinho a desejar, tá bom, gente? Essa é a verdade. Vamos lá, vamos estudar, que estudar é sempre bom, sempre nos melhora como profissionais. Verdade. Então, vou agradecer também, como sempre, Léo, querido, todos aqui presentes. Não deixe de participar, o congresso está fantástico, não preciso dizer mais nada, todo mundo já disse, temos vários convidados aí incríveis, pesquisadores, que vão embasar a nossa prática, os nossos trabalhos, e estendo não só aos profissionais de yoga, mas todo profissional do movimento. Quem trabalha com o ser humano e não entende de fascia hoje, não compreende um mínimo, uma introdução do que está fazendo, não sabe o que está fazendo enquanto prática. Né? A intuição é fundamental, mas a gente precisa estar embasado para saber o que a gente está fazendo com o nosso cliente, com o nosso aluno, profissional do movimento, da dança, do yoga, da fisioterapia, da saúde. Todos absolutamente precisam desse conhecimento, e esse é o melhor momento para a gente estar aí pescando das melhores indicações mundialmente, como a Fabi, ela comentou, como a Bianca comentou, a gente vai estar no conforto da nossa casa, estudando, aproveitando de todo esse conhecimento. Não deixem de participar. Gratidão a todos pela noite, pela companhia. Obrigado. Léo, gratidão. Fabi,
Gratidão, Bianca. Obrigada. Mariana, sempre, eu tenho que falar sempre amém. Olha, eu quero agradecer muito. Eu sou um cara comportado, vocês estão vendo isso por cima. Aham. Então, ó, vocês são incríveis, o congresso está maravilhoso. Galera, não perde a oportunidade. O cupom de desconto, o pessoal pelo canal da Aliança está passando, pelo portal estamos passando, no grupo do Telegram está fixado lá o cupom de desconto, não tem desculpa. Entra lá, pega e faz a sua inscrição, porque ó, sexta-feira eu acho que já não vai ter mais vaga.